E aí? Boa noite. Boa noite, boa noite. Noite. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração nos lares. Estou meio apertado aqui, não sei porquê. Mas deixa, pronto, está resolvido. Culto de oração nos lares, nós estamos aqui para louvar o Senhor, para agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado, não é? Tá tudo certo aí? Parou? Tá Travado aí no computador, né? Não é possível de novo. Não, eu posso, né? Vamos ver se... Aqui pro nosso, nós temos um retorno aqui, ele parou aqui. Vamos ver se... Tem coisa lá? Vê lá para mim, por favor, se aconteceu alguma coisa lá. Aqui parece que tá normal aí? Tá normal aqui. Ok, aqui voltou também. Então, que bom. Desculpa aí, é só pra gente precisa ter certeza que pelo menos tá chegando as coisas. E lembrando a você que está agora entrando, está assistindo a programação, nós temos o costume de fazer os pedidos, então você vai fazendo os pedidos, a irmã Melanie vai anotando. Inclusive nós temos um caderninho especial para isso, viu? Esses pedidos ficam anotados, para depois a gente possa recordar. E quem sabe na próxima quinta-feira nós vamos dar uma olhada para saber o que é que Deus já nos respondeu acerca desses pedidos que nós fizemos e como Deus tem sido maravilhoso. Vamos então começar cantando, tá certo? Eita, você está com o seu descarregado? Nós vamos começar cantando o 160, 160, a fé contemplada. Eu não sei se a família do irmão Rico estiver ouvindo, o 160 é um hino que o irmão Rico gosta muito de cantar, 160, tá bom? Hino de número 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que vive nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos em que Deus nos prometeu, pois jamais ele zoará o nome
sobre oração, vamos cantar o hino 162. 162, esse é um hino que o irmão Adriano gostava muito de cantar no domingo de manhã. 162. Importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a nossa paz. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Hoje nós começamos uma nova série de estudos bíblicos voltados acerca da oração. E já eu explico por que Neemias. Neemias, capítulo 1. O primeiro capítulo de Neemias. Capítulo 1, verso 26. Verso 1. Vamos começar no verso 1. Tá. E nós vamos do 1 ao 4. E aí nós vamos... nós vamos do 1 ao 4. E aí nós vamos então passar para o estudo dessa noite. Neemias capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar e pedir que esse estudo que começa hoje possa ser de grande incentivo a nós termos uma vida de mais oração. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por hoje, por tudo que o Senhor
tens dado. Pedimos que esse estudo que começa hoje nos motive a servirmos mais ao Senhor e a estarmos mais próximos do Senhor em oração. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo amado. Amém. Eu vou pedir para o meu filho Leonai reposicionar a câmera, certo? Ele vai reposicionar a câmera para poder chegar mais perto e eu vou praticamente hoje fazer uma introdução. Todas as mensagens, elas não terão um teor tão expositivo, isso é o texto explicando o que o texto está dizendo, mas eu quero chamar a atenção para a atitude de Neemias. Eu estive orando e pensando, porque um dos objetivos, quando a gente está na igreja local, geralmente a gente leva uma certa sequência de mensagens e o objetivo maior é que cada irmão em Cristo possa ver o estudo da palavra de Deus de maneira sequencial. Nessas séries que são transmitidas através da internet, da live, devido ao que nós estamos passando, eu tenho aproveitado para trazer uma palavra de Deus que de uma certa forma ela esteja mais atualizada com a situação de muitas pessoas nesses dias. E é por isso que eu estive pensando, sobre os problemas, sobre as dificuldades, e eu, olhando sobre Neemias, me admirei quanto Neemias ora. Quantas vezes repete nesse livro aqui, Neemias orando. Então, nós percebemos nesse líder que ele está sempre tendo dificuldades, mas essas dificuldades são sempre enfrentadas antes delas ou na situação com oração. Nós vamos ver Neemias orando no capítulo 1, nós vamos ver Neemias orando no capítulo 2, nós vamos ver Neemias orando no capítulo 3 também. Então, em vários momentos, Neemias vai estar orando e vão ser várias situações. Então, eu creio que a gente vai ficar entre 3, 4 mensagens aqui, vendo como esse líder enfrentou os seus problemas, e ele tem a oração como um método de justamente fazer a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então eu gostaria que você observasse isso, né? Senhor. Desliga a luz ali para mim, por favor. Nós percebemos já no início aqui, eu gostaria de começar a entrar, de que Neemias é um homem que está numa posição privilegiada, e isso deve nos chamar a atenção sobre como é o coração de um servo de Deus. Então eu preciso dizer, quem é Neemias? Neemias foi levado, pelo que nós entendemos, foi levado para a Babilônia, não sabemos em que época, quando, possivelmente naquela primeira invasão de Nabucodonosor, mas isso aí não é possível porque ele deveria ainda ser novo pela época que está aqui. Não sabemos, talvez tenha nascido ali próximo, mas não há um dado muito claro sobre Neemias, se ele justamente foi levado em que ano, quando isso aconteceu, mas é um homem piedoso. Então primeiro nós temos que entender isso, é um homem que é piedoso ao Senhor, de fato é um servo de Deus, de fato é um servo que honra a Deus, e nós vamos ver algumas coisas, mas ele tem um cargo privilegiado. Por que nós estamos dizendo isso? Quando você olha no último versículo do capítulo 1, a última frase que é escrita diz assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, alguns não percebem, talvez uma leitura simplória desse texto não traga o ideal ou
à mente o que realmente acontece aqui. Porque muitas pessoas podem pensar assim, ele era o homem que servia o cafezinho para o rei. Né? E isso, até certo ponto, alguns culturalmente podem achar que é um serviço de somenos, né? Mas essa não é a situação. Aquele não era o homem que servia o cafezinho para o rei. Nem tampouco aquele ficava só colocando o vinho para o rei. O trabalho de Neemias era um trabalho de alta confiança. Era um trabalho que justamente que era de confiança grande. Por que ele era de alta confiança? Porque o copeiro tinha como principal objetivo ou função experimentar a comida antes que o rei experimentasse. De fato, o objetivo do copeiro era proteger a vida do rei. Então, logo, o copeiro era uma pessoa de alta confiança. Era alguém que tinha que ter, o rei tinha que ter confiança nessa pessoa, sabendo que essa pessoa não iria traí-lo e nem iria compactuar com os inimigos do rei. E você percebe aqui que um judeu tem esse alto cargo de confiança. Era um homem privilegiado, porque ele estava constantemente, quando era necessário, na presença do soberano, na presença do rei, do soberano da época. No caso aqui, nós estamos falando exatamente de Artaxerxes, né? E Artaxerxes I. Então, Neemias era um homem que vivia no centro cultural da época, na capital do mundo da época, com um cargo de alta confiança. Tinha tudo para ser alguém que não estaria nem aí com aqueles outros que ficaram, por exemplo, em Jerusalém. Ele estava bem, obrigado. Mas é um homem, lembra que eu disse sobre ele, é um homem piedoso. E a piedade, ela não é necessariamente, ou ela não é aversa à prosperidade. Na realidade, um crente piedoso tende a prosperar, se essa é a vontade de Deus, se esse é o plano de Deus para a vida dele, e a sua prosperidade lhe é um meio que Deus quer usar para abençoar outras pessoas. Nós temos, por exemplo, a própria Esté, que era uma das rainhas, e Deus eleva Esté com um propósito. Da mesma forma, aqui nós temos Neemias, mas Neemias já é um homem de extrema consciência disso. Ele está ali como um servo de Deus, servindo ao soberano da época. Ele tem um entendimento. Um outro servo de Deus que tem esse entendimento também é José no Egito, um homem que chegou a um alto cargo, a um cargo de muita confiança também. Era o segundo no reino, era o segundo exatamente no império de Faraó, mas era alguém que deveria estar nem aí, principalmente por causa da história dele, da história de alguém que não deveria estar nem preocupado, né? Deveria nem estar preocupado. O que estava acontecendo com os seus irmãos, porque justamente ele foi escorraçado, ele foi maltratado, ele foi, digamos assim, vendido pelos seus irmãos. E para que ele ia se preocupar? Mas José tem uma consciência da vontade de Deus para a vida dele, da vontade do que ele é em relação a Deus. Ele é um servo de Deus. Então eu gostaria de chamar primeiro a atenção sobre isso. Porque se nós não falarmos sobre essa característica, você pode achar que basta eu orar e está tudo resolvido. Não, nós temos que colocar primeiro o perfil de quem está orando. Quem está orando tem um perfil
exatamente de uma pessoa que está entendendo o propósito de Deus para a vida dela e que está preocupado com todos, não apenas consigo, entende que onde Deus o tem colocado, há um propósito de Deus na pessoa dela, não só para consigo, mas para com todo o povo de Deus. Então, isso é extremamente importante, isso é extremamente, digamos, necessário para que nós possamos perceber sobre esse homem. E como é um homem piedoso, é um homem que está preocupado e sabe que muitos dos acontecimentos não dependem dele, não dependem dessa pessoa, mas depende de Deus, e eles estão totalmente entregues nas mãos de Deus. Então nós temos aqui um homem chamado Neemias, que é um copeiro do rei, um homem de alta confiança no império da época, que ocupa um alto cargo, é um homem que é privilegiado à mão do rei, não é? Então ele é uma pessoa que está estrategicamente ali, porque Deus o colocou ali, mas é um homem piedoso. E onde começa a piedade de Deus para com... a piedade de... Perdão, é porque alguém chegou aqui e tirou um pouco a minha atenção. Alguém como Neemias, como a gente pode perceber a piedade de Neemias para com Deus diante da situação? Então, nós começamos vendo aqui que é um livro que é escrito por Neemias e é um tempo também de Esdras, é um tempo também quando Esdras voltou. Você pode ler isso no livro anterior. Então, está nessa mesma época. Vem algumas pessoas, não é? Ele está na cidadela de Suzã, a capital do império da época, e veio um dos irmãos dele, um outro judeu chamado Anani, né? E veio com alguns de Judá. E ele faz uma pergunta importante. Ele pergunta: como é que estão as pessoas em Judá? Como é que estão aqueles que escaparam, aqueles que não foram mortos pela invasão de Nabucodonosor, e os que voltaram para lá? Para você entender rapidinho, por isso que eu disse, essa talvez não é o estudo que nós vamos entrar mesmo no assunto de oração, eu só estou montando o cenário para você. Eu queria só lembrar você que no ano 506, 605, Nabucodonosor sobe ao poder, e em 580 por aí, 586 aproximadamente, ele destrói completamente Jerusalém e leva os restantes que tem alguma utilidade para a Babilônia. Durante 70 anos o povo fica na Babilônia, e depois de 70 anos Deus promete que esse povo retornaria para a terra deles. Isso aconteceu quando Ciro I veio ao poder, e Ciro então, usado por Deus, permite que os judeus voltem para Jerusalém. Agora, quem volta para Jerusalém? Os judeus ou que tinham ainda propriedades em Jerusalém, ou judeus que não tinham nada a ganhar na Babilônia ou no novo império, no Império Persa. Mas muitos judeus ficaram na Babilônia, em Suzã, nós vemos aqui, tem um em Suzã. Então, muitas pessoas ficaram ali, como por exemplo, a história de Esther ocorre-se em Suzã. Então, por quê? Porque alguns se deram bem, alguns prosperaram mesmo dentro do cativeiro. Não é que todo mundo que foi levado para a Babilônia foi levado como escravo. Alguns eram nobres. Lembra que Daniel foi colocado para assistir no templo do rei, no palácio do rei, e Daniel vai servir até a época de Ciro. Então nem todos que foram para a Babilônia foram como escravos, né? No modo mais clássico, vamos dizer. Eles foram servir a Babilônia. Então alguns prosperaram no cativeiro, e esses que prosperaram, muitos deles ficaram lá.
Mas alguns que eram pobres e não tinham nada, voltaram para Jerusalém, ou para reaver suas terras, conforme a lei permitia, ou para tentar recomeçar a vida. Então, existiam pessoas lá. Só que o relatório que Neemias recebe de Anani não é muito animador. Ele diz assim no versículo 3: os restantes que não foram levados para exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Então veja só, as pessoas que não foram levadas para a Babilônia, só ficou os miseráveis mesmo. A terra estava arrasada, a terra estava totalmente acabada. Lembra que foi destruído toda a cidade, os muros. Então só os pobres ficaram. Então ele diz, olha, quem não foi levado ficou em tremenda miséria e desprezo. E quando você lê o resto do livro de Neemias, você sabe que o povo era totalmente massacrado pelos vizinhos. O povo de Deus era totalmente amassado pelos vizinhos. Eles eram como eles mesmos diziam, eram opróbrio dos vizinhos, tá certo? Eram desprezados completamente, maltratados. Então, ele diz, e tem mais, a cidade os muros estão derrubados, a cidade só é um nome, mas é ruína, a cidade é ruínas, não é? Nós não sabemos bem por que é que Neemias não tem esse relatório tão claro, uma vez que ele está no império. Mas pode ser que Neemias tenha uma esperança pelo fato de que no primeiro ano de Ciro ele deu permissão para que os judeus voltassem para Jerusalém. Então pode ser que Neemias, sabendo dessas pessoas que voltaram para Jerusalém, e se nós olharmos bem antes disso, olharmos na questão aqui de Esdras, ele deu permissão para reconstruir o templo. Depois você vai ver, por exemplo, que em Esdras foi dada outras permissões. Então pode ser que Neemias tinha uma esperança que, com toda essa questão inclusive política, favorecimento político, as coisas estavam andando em Jerusalém, as coisas estavam progredindo em Jerusalém, mas não era isso, o relatório não dizia isso. As coisas estavam horríveis em Jerusalém, as coisas estavam em total desprezo, as pessoas estavam em grande miséria, as que ficaram lá, e as outras estavam em desprezo, os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas foram queimadas totalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que Jerusalém era simplesmente um saco de pancada. Por quê? Porque Jerusalém não tinha defesa. Qualquer povo mais ou menos organizado invadia Jerusalém. Então Jerusalém de fato era uma cidade a ser desprezada. E era a cidade do rei, lembra? Então quando chegam essas notícias entristecem o servo de Deus. E aqui a gente precisa entrar numa consideração importantíssima acerca do servo de Deus. Esse livro de Neemias, eu poderia dizer que é um livro voltado principalmente para os líderes. Mas eu gostaria que, junto comigo, aprendendo desse livro, nós pudéssemos juntos pensar sobre as nossas atitudes de vida. Mas Neemias, ele é um homem que sente a dor, ele tem uma empatia pela dor dos outros. Veja só, ele está bem lá em Suzã. Ele muito bem poderia, mas para que esse pessoal voltou? Poderiam ter vindo para cá. Não, ele está preocupado. Ele sente exatamente que há aquelas pessoas, ele não está daquele jeito, mas irmãos dele, pessoas que têm a ver com a linhagem, a cidade do grande rei, está totalmente em ruínas, nada foi mudado, está totalmente embaixo tudo, apesar do decreto de Ciro, que já fazia um tempo, as coisas continuam horríveis em Jerusalém. E esse homem de Deus está preocupado com a situação das outras pessoas. E aqui
eu gostaria de tirar uma lição clara para nós. Versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. A gente percebe aqui que há uma assimilação, uma empatia do servo de Deus com o sofrimento alheio. Essa é uma característica que acompanha os servos de Deus, é uma característica que acompanha aqueles que amam ao Senhor, aqueles que estão preocupados com os outros servos de Deus. Há uma empatia, há uma preocupação com a outra vida, há uma preocupação com aqueles que estão sofrendo. E aí vem a minha pergunta para mim e para você. E eu estou dizendo para mim, meu irmão que está me ouvindo, porque os membros da minha igreja sabem do que eu estou falando. Nós aqui, pastor e família, nós não, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado, mas não se compara com as dificuldades que muitos dos membros e congregados da igreja, a qual Deus me deu um rebanho para pastorear, estão passando, né? Tem famílias que perderam entes queridos. Hoje mesmo eu estive dando assistência a uma família, a família do irmão Francisco, que faleceu na quinta-feira passada. Há irmãos, como por exemplo, irmãos que trabalham na área de saúde, que já contraíram essa doença, o Covid. A exemplo disso, temos nosso irmão Dennis Clay. Então, o que eu estou dizendo é que há muitas batalhas que outros têm passado e que Deus não permitiu ainda passarmos por elas, nem quer seja financeira, quer seja de saúde ou quer seja até mesmo de relacionamentos. Mas há outros irmãos, inclusive, que estão me ouvindo, que talvez estejam numa situação difícil. Tem alguns que não estão conseguindo trabalho. Há pessoas que são diaristas e não estão conseguindo trabalho. Há pessoas que trabalham com vendas e agora não estão vendendo e não, praticamente seu salário zerou. Porque aqueles que sabem que vendedores geralmente, aqueles que trabalham em lojas, são vendedores, têm um salário mínimo e o ganho deles vem de comissões. Então, só para os irmãos perceberem, há outras pessoas que estão passando situações pelas quais nós não estamos. Talvez de uma enfermidade, seja ela enfermidade no sentido físico, pode ser enfermidade no sentido emocional, e que estão passando por tribulações, estão passando por dificuldades. Tem pessoas que sabem, estão sabendo administrar esses dias, mas tem irmãos que não estão sabendo. E ao invés de serem criticados, eles precisam de pessoas que estão sim tendo empatia por elas. Precisam de pessoas que estão preocupadas com elas, que realmente estão olhando para essas pessoas e dizendo: Senhor, tem misericórdia desse meu irmão. Há pessoas que estão precisando da nossa empatia, que nós não estamos passando o que elas estão passando, mas precisam perceber que nós estamos preocupados com elas. Que nós estamos de fato lembrando, pelo menos em oração, do que elas estão passando. E aqui nós temos, finalizando já, o nosso tempo já está bastante avançado, nós temos aqui que ele diz: eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aqui nós temos duas características interessantes. O jejum para o judeu era uma aflição da alma dele. E isso vai ficar muito mais claro quando nós falarmos sobre essa oração na próxima oportunidade que Deus nos der, na próxima quinta-feira. Mas nós percebemos agora a primeira atitude diante da calamidade dos outros, dos problemas no meio do povo de Deus. Quando a desgraça alcança o povo de Deus, seja por culpa do próprio povo de Deus, e Neemias vai reconhecer isso aqui na sua oração, nós vamos ver isso, mas é uma pessoa que está preocupada com o povo de Deus, com a situação. Ele está preocupado com o que está acontecendo. Ele não está simplesmente satisfeito,
eu estou bem, obrigado, né? Ah, meu irmão, um oi aqui, se precisar de mim eu estou aqui, mas é aquela coisa mais para tirar a bronca do que realmente uma preocupação verdadeira. Não, ele chega para aquele que pode resolver o problema, ele se derrama diante de Deus e diz: Senhor, eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor. Há uma dedicação de tempo, e você vê aqui que não foi só uma hora, como geralmente nós fazemos comumente. Não, ele tira dias. Ele diz: por alguns dias eu estive assim na presença de Deus. Não desperdice a sua quarentena. Não, se Deus permitiu que você fique em casa e você tenha a sua renda garantida, não desperdice isso. Não desperdice isso simplesmente com tempos em Netflix, tempo em redes sociais. Aproveite o tempo para ser útil na presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão precisando de que você dedique tempo na presença de Deus, intercedendo por elas. Não desperdice a sua quarentena. Na próxima semana nós vamos ver o que tanto Neemias orou. Qual é o teor dessa oração, desse homem que está preocupado com o que está acontecendo lá em Jerusalém. Nós vamos perceber isso. Acompanhe conosco. Nós vamos ver como um homem alcança a vitória diante de Deus, dependendo de Deus, sem jamais esquecer da oração. Vamos orar. Senhor amado Deus, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse recurso. Mas a mensagem de hoje é que nós temos empatia no nosso coração, que nós temos mais união, olhando para os outros que estão necessitados, olhando para os outros que precisam, usando os bens que o Senhor nos deu, as vantagens que o Senhor nos deu para ajudar outras pessoas, para sermos úteis ao povo de Deus. Assim eu oro, eu agradeço, não porque tenha um merecimento, mas porque o Senhor é misericordioso e gracioso. É nessa garantia e nessa esperança que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir ao meu filho Leonai que reposicione a câmera e nós vamos passar para os pedidos de hoje. E aí no final a gente vai dar aquele alô aos nossos participantes, né? Então, vamos ver quais são os pedidos que nós já temos aqui. Qualquer coisa, não deixe de ter espaço aqui para nós. Coisa a gente pode anotar aqui. Bem, eu gostaria de começar com os pedidos comuns. Os pedidos comuns são aqueles que a gente tem pedido quase todas as quintas. Vamos começar. Não esqueçam, irmãos, o conforto de Deus às famílias que perderam entes queridos. Eu gostaria de lembrar a família da irmã Lúcia, a família do irmão Francisco, que faleceu, irmão, não sei se o nosso ouvinte já sabe, mas o irmão Francisco Batista, que nós pedimos até a última quinta-feira a oração pela saúde dele, faleceu naquela quinta-feira. Na verdade, enquanto estávamos orando, Deus já tinha chamado. E essa é uma resposta de oração, sabia? A gente pensa que Deus só responde se curar. Não, Deus respondeu, resolveu levar o seu servo. É a resposta dele. Então, inclusive hoje eu estive lá ajudando a tirar as coisas, a tirar os pertences dele lá do apartamento em qual eu morava. Eu peço até oração pela minha saúde e a proteção da minha família, porque eu tive que entrar em contato com objetos que eram da pessoa do irmão Francisco, que a gente não sabe se estava ou não contaminado, mas pedimos a proteção de Deus, tá certo? Orem também pela família da Fabíola, aquela tia dela, que já era idosa, que nós estávamos orando por ela, a Antônia, também faleceu. Orem pela Fabíola, pela mãe, pela avó dela, porque era uma tia-avó, certo? Então,
A família da Fabíola também está enlutada. A irmã, acho que é Jocineide, né? Lá da... Não, é da Elim. Jocineide, né? Acho que a irmã Jocineide também perdeu o pai. E aí nós temos alguns irmãos que estão, algumas pessoas que nós temos orado. Vamos começar pela irmã Lídia. A irmã Lídia está internada. O relatório que eu tive hoje do pai dela é que ela está melhor, ela está melhorando, mas ainda fazendo alguns exames, tomando os antibióticos para diminuir a infecção. Orem pela irmã Lídia que está internada. Nós estamos orando pelo irmão Marcelo. Ele teve que fazer uma punção, não é isso o nome? É uma cirurgia de punção justamente para a infecção. Ok, a punção no local da cirurgia. E o objetivo é para não infeccionar. Então orem pelo irmão Marcelo, né? Até onde eu saiba ele está no hospital internado também por conta disso. Então orem pelo irmão Marcelo. O irmão Marcelo, para quem quiser uma referência aí, não sabe, é o esposo da irmã Rauana, perdão. E a irmã Rauana é filha do pastor Edson e irmã Níris, tá bom? Nós também estamos orando pela Jacicleia, que está internada. É uma jovem que teve um problema trágico no relacionamento. O ex-namorado deu um tiro nela e ela está internada ainda, tá bom? Então orem pela Jacicleia. Ela é parente da irmã Nena, lá de Boca do Acre, a irmã lá da igreja de Boca do Acre. E aí nós vamos agora para os pedidos que chegaram aqui, tá certo? E depois eu volto com os últimos aqui sobre a nossa casa. Primeiro, a irmã Semilene pede oração pela salvação de seu esposo. Isso é um bom pedido, não é? Além da proteção física, a principal é a proteção espiritual. Pela reconciliação da Anabelle, né, sua filha, e pela sua neta Sofia, e agradece a proteção de Deus nesses dias para com a sua família. O irmão Edson pede oração por seus vizinhos Tereza, Antônia, Mário, Célio, Osmar e também pela família do seu irmão Edilson. O Edilson é irmão do Edson, os outros eram vizinhos. E agradece a misericórdia de Deus pelos demais familiares. Só lembrando que o irmão do irmão Edson está com problema de saúde, tá certo? Então orem pela saúde também. E os vizinhos também, tá certo? Esses vizinhos que eu citei também estão com problemas de saúde. A irmã Eliette agradece a Deus pelo exame da Carol, não é? No caso, o exame que ela fez diz que ainda está presente o vírus, mas graças a Deus estão bem. Então o pedido é para que esse vírus vá logo embora por completo. Acho que esse deve ser o pedido, né? E continue orando então pela recuperação. O último que ela fez, ela falou que estava meio vivinho ainda lá. Entendeu? Ela falou lá no outro grupo, né? Então continue orando pela recuperação da saúde da Carol e do Richard e também do professor Marco Aurélio, tá bom? Esse é o pedido da irmã Eliette. A irmã Raimunda Costa está agradecendo pelo livramento da família e pede oração pela proteção da Sheila que está lá no sul do país. Então ore também pela irmã Raimunda e pela sua mãe, tá certo? A irmã Inês está agradecendo a Deus pela melhora da sua irmã Helena e o sobrinho Glaucio. É Glauco, né? Não, Glaucio. Então a irmã Inês está agradecendo pela melhora da sua irmã Helena e sobrinho Glaucio. A irmã Melanie, né, está pedindo pela Lídia, né, pelo Elineto também. E aqui deixa eu ver se tem alguém que eu... ela agradece também pela recuperação dos missionários Adriano e Tâmara e a família, tá certo? E lembrando, ela relembra a recuperação do irmão Marcelo. A irmã Franciele pede pela família, pela proteção e saúde, seu crescimento espiritual, saúde e proteção do irmão Francisco e da irmã Lúcia, saúde da Fernanda, da esposa do Giovanni, né? E a proteção dos dois, né? E também, obviamente, pela... Como é o nome? É Vitória? Giovana, filha da Fernanda, né? A Giovana, filha da Fernanda, né? Também a saúde e a proteção pela Cleide, as meninas, né? A Poliana e a Jamile. E a saúde e proteção a Marlene e os filhos, o Ed e o Ellington. Ellington, ok? O irmão Estevão Batista pede
pela família, tá bom? Então esses são os pedidos. Esse aqui, outro da Fran, uma emenda, como a gente diz lá na igreja. Pelo tio Arnaldo, que Deus tire a tristeza do coração dele. Conforte, né? Que Deus conforte o coração. A saudade não tem como tirar, e Deus não vai tirar a saudade de ninguém, porque faz parte da nossa questão ser humano, né? De ser humano. Mas que Deus conforte o coração dele pelas promessas que ele tem na sua palavra, as promessas de vida, né? Alguma outra aí para complementar? Não, né? Eu creio. Não esqueçam de orar pelos nossos idosos. Mas aqui não apareceu. Dos nossos idosos, irmã Iraci, irmã Maria Chaim, irmã Marilu, a irmã Dora, a irmã Nancy, a irmã Sebastiana, o irmão Francisco Barros, a irmã Inês, que já faz seu pedido aqui também. Então, outros irmãos aí que estão precisando das nossas orações, necessitam das nossas orações. Não esqueçam os profissionais de saúde, o Denis voltou do trabalho. Nós soubemos que essa semana 3 profissionais de saúde faleceram por conta dessa doença. Então orem pelos irmãos, profissionais de saúde, mesmo que se recuperaram, para que eles possam ficar de fato imunes a essa doença e não pegarem mais. Que Deus dê essa graça, que de fato esse seja, digamos, vou usar essa expressão, seja dentre os males uma coisa boa, que é ficar imune a essa doença, tá bom? Então vamos orar. Esses irmãos estão na batalha todo dia. Então orem para os irmãos da segurança pública, que também precisam ir no dia a dia para essa batalha. Orem pelos irmãos comerciantes, autônomos, que estão numa situação difícil, não estão conseguindo fazer o seu trabalho, o giro é muito pouco, alguns deles vão ter que pedir empréstimo para pagar as suas contas se não quiserem fechar o seu negócio. Então é muita gente precisando de oração em vários sentidos. E se você pode ajudar pessoas mais carentes, Deus vai lhe abençoar. Deus quer usar você, tá certo? Então, se você não puder levar a pessoa, a gente dá um jeito, a gente vai buscar a sua doação, a sua oferta, e a gente vai e compra no supermercado. Se você quiser só um parâmetro, é R$70, em média, uma boa cesta básica, tá certo? Então, você pode fazer isso, e você fala com a gente vai lá buscar. E irmãos, continue orando, as decisões estão vindo, sendo tomadas, há muita controvérsia, às vezes até nas próprias lideranças, e nós precisamos orar pelo nosso presidente, pelos ministros, pelo governador, pelos seus secretários, pelos prefeitos, para que eles tenham sabedoria dada por Deus, para saberem como agir. E também a nós, que saibamos tomar as decisões certas em benefício do povo de Deus e também daqueles que precisam de nós, tá bom? Eu peço oração novamente por mim e pela minha família. Como eu coloquei no Facebook, eu não estarei em nenhum lugar desnecessariamente, mas não me ausentarei de nenhuma necessidade de alguém que o servo de Deus precisa estar lá. Então é como foi o caso de hoje. Mas eu preciso que você ore pela minha proteção, pela proteção da minha saúde e automaticamente a proteção dos meus familiares, não é? Se Deus permitir, para mim, eu ficarei tranquilo se isso for na obra dele, tá certo? Então, não vou deixar de fazer a obra de Deus por causa dessa enfermidade, mas com zelo, com dedicação e com prudência. Mas depende das suas orações para continuar fazendo esse trabalho, para continuar servindo a Igreja de Cristo e aqueles que têm necessidade, tá bom? Que Deus nos abençoe, e nós vamos cantar aquele hino que a gente encerra esse tempo. Sim, obrigado. Falta o alô já ia encerrando, falta o alô dos participantes. Vamos lá que o nosso tempo está avançando. Manda um abraço para o Ana, um abraço para Abraço. você. Olha lá. Na câmera. Oi, Alan. Oi, Alan. Olha lá, abraço, tá bom? Estamos hoje aqui com a Melanie, Franciele, Anne Lima, a minha sogra Beth Silva, Jael Costa, e tá todo mundo aí no seminário, Arthur e Bela, a Ceis Araújo lá em Arauacá, irmã Maria Inês,
Neto Sueli lá em Sena Madureira, irmã Semilene está em Rio Branco, outro está em Chamonix. Edson Rodrigues lá na Milagre, Eliette lá na Cidade Nova, Maria da Conceição na Cidade Nova, Manuel Oliveira lá em Castanhal, eu não sei se, como eu estou com aquela reação aqui, posso dar um fora, viu? Iris Linda lá no Calafate, Glécia Borges, a Cidade Nova, Socorro Moraes, acho que aqui a irmã Socorro é a esposa do irmão, acho que é o irmão Almi, né? Eu não sei, teria que ver, dá uma checada aí, ó. Abigail Carvalho no Pará, Denis Clay Santos lá na Vila Acre, e aí tem Denis Clay, tem Socorro, tem Davi, não é? Lídia, essa aqui é Lídia, nossa Lídia? Lídia, oi Lídia, obrigado por estar assistindo essa programação. E a família também, né? A família também. Anitta Farias lá no Canaã, eu acho. A Maria Margarida lá na Cidade Nova, junto com a Dani, né? A Anitta tá, tem a Anitta, tem a Ami, tem a Anne, tem a Caleb é Maria, né? Maria também não tem a Maria? Maria Clara. Tá bom? Aqui é o que? Neto Pontes, ok. Eu falo ainda agora, foi rápido, mas a irmã Maria Margarida e a Dani, tá certo? Cidade Nova. A Sula, não é Sula? Irmão Estevão Batista. Wesley Bruno, ó, o Brunão aqui. Brunão, aqui perto da gente, né? Maria Perpétua, irmã Maria Perpétua. Nós temos aqui a Thelma Lira, Leandro Veras, aqui o nosso. Leandro Vieira ou Veras? Acho que é Veras, né? Aqui Francisco Vieira, Leandro Vieira, Francisco Lima, Mirtes Feitosa. Mirtes, minha querida, que bênção, que prazer você estar acompanhando. Tião Vieiro lá na Cidade Nova com a Maria José, mais também o Adriano. E aqui nós temos 30, graças a Deus, 32 participantes hoje. Jefté, o Jefté está no Ceará ou tu está em Tarauacá, Jefté? Só dá um toque aí para nós, onde é que você está? Se você está no Ceará ou você está aqui, aqui em Tarauacá mesmo, tá bom? Então, graças a Deus pela participação de vocês, e agora nós vamos cantar aquele hino qual nós encerramos nossa programação. Nós temos o hino 169, Mais de Cristo. Vamos abrir nossos cantores, eu convido vocês a abrir os cantores. Hoje nós vamos usar o próprio cantor. 169, Mais de Cristo, 169. Encerrando a programação. Amado Deus, muito obrigado por tudo que foi feito, que o Senhor
Receba cada pedido no teu trono de graça, que seja atendido conforme tua boa, perfeita vontade. Dá paz aos nossos corações por termos deixado aos teus pés os nossos problemas, as nossas dificuldades. É que nós oramos e nós pedimos, não com merecimentos próprios, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Arquileuda, Leuda, Oi, muito Leuda. obrigado, Leuda, pela sua E o presença. José Edson Albuquerque. O pastor Edson Albuquerque, Ele tá obrigado. agradecendo aqui por estar orando pela Perdoa. recuperação do Marcelo. Tá certo, que bom, querido, obrigado por estar nos Nós acompanhando. esquecemos de vocês, só que valeu, tá? Boa noite. Boa noite. Não esqueçam, se Deus permitir, sábado, Louvores ao Senhor 4, tá certo? Louvores ao Senhor 4. E os jovens que estão nos assistindo, lembrem que amanhã, às 5 horas, 5 horas, não é? 4. Pedro André. 5 horas. Pedro André tá aqui. Pedro André? Ótimo! Obrigado, Pedro! Tem pedido de adoção? Só lembrando que jovens, amanhã às 5 horas tem aquele encontro de vocês, tá certo? Jovens da Ebenezer, tem aquele encontro às 5 horas. E no sábado, Louvores ao Senhor 4. Quando começar, você começa a fazer seus pedidos. Temos alguns que nós não cantamos, porque não sabíamos. Estamos aprendendo para cantar no próximo sábado. Deus abençoe, tchau, uma boa noite. Mas tem pedido de oração?